Mi, e aí, será que é possível ganhar massa muscular depois dos 50? Nossa, Ju, se já é difícil com 30, 20, 40, depois de 50 vai dar? Vamos descobrir nesse episódio com uma convidada super especial. Fica aqui com a gente. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou Juliana. Nós somos médicas. E hoje, Ju, nós trouxemos uma convidada super especial para responder uma pergunta muito pertinente que vem cada vez mais aí em voga nos dias de hoje. Doutora Flávia Júlia do Amaral Faixica. Ela é médica intensivista pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é titulada pela MIB e ela é titulada também pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, a Braspen. Bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bom ter você de volta. Para começar, Ju, eu queria fazer um questionamento aqui para o público. Você sabe o que vai diferenciar quem vai viver 100 anos de quem vai viver 70? Ou quanto tempo você vai viver mais? Ou qual a sua chance de sair de uma internação prolongada, de uma UTI, de uma doença grave? Se você não sabe, vai descobrir. É a sua massa muscular. Sim, é claro que existem inúmeros fatores, né, gente? Mas a massa muscular é um grande preditor de longevidade com qualidade de vida. É o que vai nos manter independentes, né? E aí, Flavinha, pegando esse gancho, a gente tá chamando aqui de Flavinha, que a gente já tá batendo um papo, mas doutora Flávia, vamos lá, pegando um gancho, qual que é o grande problema quando a gente vai envelhecendo, né? A gente sabe que a gente tem um pico de massa muscular. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Bom, meninas, a perda de massa magra, ela é um processo fisiológico. Sim. Tá? Ela vai acontecer com todos nós. Então, o que a gente tem que imaginar e, na verdade, focar nesse momento é como desacelerar esse processo. Porque ela vai acontecer. Tá? A partir dos 50 anos, essa perda de massa magra, ela é acelerada. Então, anualmente, a gente tem uma perda muscular esperada, geneticamente programada, e a gente tem que tentar minimizar esses danos, tá? Tem um valor dessa perda, mais ou menos? Se a gente fala 1%? Varia, assim, os estudos, eles são um pouquinho... É diferente, né? Dependendo da população, se é homem, se é mulher, mas pelo menos ali cerca de 1% ao ano, tá? Então, gira em torno disso. Que eles falam que o pico, né, para mulher, no máximo aí 35 anos a gente faz o pico de massa muscular e massa óssea, e o homem aos 40, se você pensar que ali você já chegou no seu platô e dali pra frente você vai começar a decair, isso dá um certo angústia, né? Mas o que a gente pode fazer? Igual você falou, o que a gente pode fazer para evitar esse declínio e minimizar esse declínio? Bom, Ju, nós temos alguns suplementos, algumas medidas que nós usamos para tentar frear esse processo. Eu costumo dizer que o ganho de massa magra ele é muito difícil. A gente fazer um ganho de massa magra natural, você tem que ser muito disciplinado, você tem que ser com uma alimentação muito equilibrada, você tem que estar muito focado nisso, porque nós temos vários fatores ambientais, de hábitos de estilo de vida que atrapalham nesse ganho. Primeira coisa, alimentação. Então, é impossível para um indivíduo que quer ganhar massa magra, ele não está com uma alimentação equilibrada. A gente precisa bater meta proteica. Sim. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório com sarcopenia, que é a perda de massa magra, massa muscular, tá? Já chegam com essa massa muscular depletada, e aí eles vão lá para quê? Para receber um hormônio, muitas vezes um anabolizante, porque isso vai resolver todos os meus problemas. Mas é muito difícil a gente conseguir isso se o paciente não tem uma alimentação correta, tá? Então, nós temos vários tipos de proteínas que nós podemos utilizar, algumas proteínas com valor biológico um pouquinho melhor do que outras, mas, de maneira geral, o paciente ele precisa ter uma carga proteica normal, ou seja, minimamente adequada para ele poder ganhar músculo, tá? E aí as medicações a gente deixa acaba ficando para um segundo momento,
num segundo plano, que eu costumo falar que é como se fosse a cerejinha do bolo. Sim. A gente tem toda uma escadinha para percorrer até conseguir atingir os outros estímulos ergogênicos que a gente chama, o anabolizante, outras medicações que podem favorecer o ganho de massa muscular. Legal. E aí, a gente falando disso de proteína, quanto mais ou menos, né, que a gente faz um cálculo, né? A Michelle gosta muito de falar sobre bater meta proteica. A gente tem um episódio você só viu, né, que eu nem sabia disso, né? Eu já falei o que você gostou. Idoso é igual meta proteica. Meta proteica. E a gente gosta muito de falar, não sei se você gosta de usar, aquele 1 a 1,5 grama por quilo dia. Você pensar aí que uma pessoa de 60 quilos tem que comer mais ou menos 90 gramas de proteína por dia. Então, você divide isso em 3 refeições, é claro, você precisa de ter um profissional te acompanhando, né? Um nutricionista, um nutrólogo, mas você precisa bater meta proteica, porque não adianta nada você colocar anabolizante, falo na construção de uma casa, né? Se você não tem tijolo, você colocar 10 pedreiros se você não tiver o tijolo. Então, gente, precisa bater meta proteica. Eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala de ganho de massa muscular, né? E além de bater meta proteica, o que a gente precisa? A gente precisa se exercitar. Não tem jeito. E é uma coisa que físico? Não é qualquer exercício. Não é só a caminhadinha na rua. Não é a volta que a pessoa dá ao redor do quarteirão com o cachorrinho. Né? Para ganho de massa muscular, meninas, para a gente fazer... para ganhar músculo, não tem como a gente fazer sem dano muscular. Eu falo que o ganho, né, a fibra. o ganho, ele é após a lesão. Então, como que a gente faz isso? Musculação. Então, a gente precisa trabalhar com uma rotina de exercícios resistidos. Tem que ter carga. Para manutenção de massa magra, é musculação. É peso, exercício resistido. E importante progredir o peso também. Exatamente. Então, tem que ter uma planilha que seja atualizada para um educador físico ou para um fisioterapeuta, com o objetivo de, esse músculo está com essa memória tal, eu vou precisar dar uma mudadinha aqui, a gente vai trabalhar outros grupos musculares. Nem sempre é progredir o peso, às vezes é progredir a repetição, né? A forma como isso é feita, né? Como é feita. Então, isso é importante porque a lesão da fibra muscular, ela vai, no movimento de reparação, ela vai angariar mais músculo. E aí o músculo vai crescendo, ele vai inchar, né? Vai estimular ele vai estimular novas fibras. Sim. Então, esse estímulo da atividade física, e aí o que as diretrizes elas preconizam, pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, para a gente sair ali da linha do sedentarismo, ele precisa incluir essas atividades com exercício resistido. Exatamente. E aí o que eu falo assim, né? A gente tem a musculação, que é o mais comum, né? O mais fácil da gente conseguir, que é um exercício super controlado, mas tem também quem quer se aventurar ao crossfit, que eu falo que eu sou fã. Ela vai começar a falar do crossfit. Não vou entrar no ciclo do crossfit, mas é um exercício legal. Eu tava até comentando com o nosso videomaker aqui, né, o André, sobre esse senso de comunidade que te dá. Então, é alguém que tá sempre ali, coisas em grupo, acaba te estimulando. E talvez aí, se você tem uma boa saúde, não tem nenhuma contraindicação, também pode ser uma questão. Tem a calistenia, que apesar de ser com o peso do corpo, a gente sabe que tem uma resistência, né, também. Pilates também. Pilates também. Mas é que o que eu falo, às vezes o paciente fala, não, doutora, eu faço hidroginástica 2 vezes por semana. O que você acha? Para ganhar massa muscular. Não. E corrida, né? Então, muitas vezes o paciente fala assim, eu preciso emagrecer, eu vou correr. Pessoal, até mesmo para o processo de emagrecimento, ganhar massa muscular é importante para você acelerar o metabolismo ter uma taxa metabólica basal mais alta. Então, é o queimar em repouso. Isso, né? Então quem tem maior quantidade de massa muscular, mesmo estando parado em repouso, ele continua queimando. Gasta mais caloria do que quem não tem. Gasta mais, porque o músculo ele é um tecido que ele requer uma demanda energética. Ele é ativo, né? Então, quem tem mais músculo, gente, tá ali trabalhando o tempo todo. Então, é só vocês pensarem. Nossa, eu vou poder comer mais se eu tiver mais músculo, né? Exatamente. Você vai aumentar o seu metabolismo. E como que a gente mede os músculos, Ju? Eu tenho aqui, um aparelho no meio dessa mesa, tá meio solto. Pra que ele serve?
Eu gosto muito do hand grip, né, Flavinha? Acho que você também... A gente gosta. A gente gosta bastante. O hand grip, pessoal, a gente apresentou ele algumas vezes, né? A gente consegue avaliar a força muscular pela força de preensão palmar. E ele consegue nos dizer muito, né, sobre essa validação. E é legal você ter um médico que faça essa aferição, porque se você não afere, se você não mede, se você não mensura, você não consegue consertar. E outra, pessoal, se você não tem um hand grip, que não é tão simples de ter, né? Só se você for no médico, você pode fazer um teste simples em casa. Que é o de sentar e levantar. Então, assim, você pega uma cadeira ou um sofazinho... Pode fazer. Vai, Não, tem que exemplificar. Agora pronto, eu vou fazer o hand grip, mas você vai fazer senta e levanta, vai. Beleza, então você vai sentar na cadeira, né? E vai levantar mão e ombro, sentar. As duas. Sem apoiar. Né? Quantas vezes? 5. 5 vezes. Se Rápido, você Michele, fizer isso em menos de 15 segundos, então faça esse teste em casa. Provavelmente a força das suas pernas ela tá adequada. Quando você demora para sentar e levantar, para levantar da cadeira, tem essa dificuldade, você já perdeu muita musculatura, principalmente aqui do quadríceps, que é a musculatura da perna, que é responsável por você agachar, para você ir no banheiro, para você fazer suas atividades básicas, subir escada. Se você tiver um tempo acima de 15 segundos, você tem uma baixa massa muscular. Sim. Então, gente, olha só, fechando esse primeiro bloco, vamos lá recapitular. Existe sim uma perda muscular relacionada à idade, né? E a gente precisa combater isso. Primeira coisa, eu preciso aumentar a quantidade de músculo que eu tenho. Gente, se você tá aí com seus 30 e poucos anos, corre para fazer seu pico de massa muscular e massa óssea. Alimentação, bater meta proteica, né? Exercício físico, principalmente resistido, não é só hidroginástica. Eu falo que hidroginástica é um exercício, mas é mais social. Precisa colocar um exercício resistido. E Flavinha, quero fazer mais uma pergunta. O que de suplemento ergogênico que a gente tem que melhora a massa muscular, principalmente no envelhecimento? O que você cita para o nosso pessoal? Bom, eu gosto de falar que tem a tríade do músculo. Ah, legal. Boa. Isso eu inventei. Tá. A gente vai tentar fazer alguns tipos de suplementos que têm alguma evidência científica maior, que a gente sabe que vai, de fato, colaborar para esse ganho de massa magra, tá? O primeiro super suplemento, que a gente gosta muito, é a creatina. Legal. Tá? Então, todos esses suplementos, meninas, é interessante a gente pontuar que são, novamente, suplementos. Sim. A gente precisa garantir a meta proteica, mas nenhum deles vai ser responsável, de fato, pelo ganho em quantidade. Mas em qualidade. É mais em qualidade muscular. Legal. Quantidade de músculo a gente ganha com anabolizante. É hormônio anabolizante. Sim. Então, o paciente ele precisa ter essa consciência. Ele está tomando um suplemento para ajudar em performance. Para ajudar na força, né? Ajudar na força, minimizar a fadiga. Sim. É um exercício que ele vai conseguir fazer com desempenho melhor. Não vai ter tanta cãibra depois. Eu acho que isso é muito importante. Que é a qualidade desse músculo. Então, por quê? Hoje a gente está conversando muito sobre questão de funcionalidade, de qualidade de vida, e não apenas da quantidade de músculo. É o que a gente quantidade vê e qualidade bombadão na academia, né? E às vezes eles só estão inchados, mas o músculo não é funcional. Exatamente. A gente só tem quantidade, não qualidade. E aí a qualidade vai espelhar performance, o que a pessoa consegue fazer até mesmo para as atividades de vida diária dela. E aí a creatina ela é muito importante nesse sentido, né, pessoal? Não só apenas na questão muscular, mas a gente também tem muitos estudos em psiquiatria, neurologia e geriatria, né? Algumas evidências mostrando algum benefício, uma tendência a benefício à cognição, memória, e também na qualidade da fibra muscular. Então, a creatina é um suplemento que ele tem várias vertentes de estudo, a gente gosta muito, tem poucas contraindicações, e aí eu quero pontuar primeiro a questão do paciente com problemas renais. A creatina em si, na verdade, ela sendo acompanhada com um médico, ou nefrologista, ou geriatra, ou nutrólogo, para o paciente com problemas renais, ela precisa monitorar, porque ela pode alterar exames específicos da função do rim. Isso vai deixar a gente um pouco confuso. Então, se a creatinina, que é um exame no sangue, vier muito alterada, a gente não vai saber se é por conta de uma
piora da função do rim ou se é por conta do remédio. Então, esse perfil de pacientes a gente evita. Mas para todos os outros, a gente pode utilizar a creatina, inclusive para gestante. Nós não temos contraindicação, que são super suplementos, tá? E a creatina, um detalhe da creatina, eu tomo só no dia do treino ou todo dia? A creatina, ela requer uma manutenção de dose, porque ela é um suplemento que vai saturar as células, ela vai saturar o músculo. E aí, para isso, a gente precisa tomar todo dia, independente do horário e independente se vai treinar ou não. Tá? Então, tomar todo dia creatina. Isso, e de preferência com água, né? Pra gente ter uma absorção um pouquinho melhor. Se conseguir com algum carboidrato, melhor também, tá? Para esse paciente tomar no melhor momento. Eu posso misturar creatina com whey? Eu falo para os pacientes que é melhor... Separado. Exato. Melhor separado, para a gente poder potencializar a absorção. Mas, se você só tem aquele momento para tomar... Pode tudo junto. Toma do jeito que dá. Para garantir adesão. Com certeza. A gente que trabalha com pessoas que trabalham muito, que tem muito pouco tempo, a gente cada vez mais comum, né? As pessoas com menos tempo para se cuidar. Eu falo, se você tiver 1 hora do dia para fazer isso, então pode tomar tudo junto. Não tem melhor do que não tomar. A creatina tem aquele viés que ela é um suplemento que ela ajuda você a fazer uma repetição a mais, você tem uma força para fazer um pouco de exercícios a mais, né? Uma energia a mais. Tem uma galera também que preconiza a creatina de manhã para dar mais disposição. Mas em termos de estudos, a gente não tem um horário específico preferencial. Ela é a energia do músculo, né? Ela é específica ali pro músculo, pro pessoal entender. E o segundo trio? É o segundo agora, o número 2. Número 2. Ômega 3. Ômega 3, é ótimo. O ômega 3 eu gosto bastante. A gente usa no nosso protocolo intra-hospitalar. O ômega 3, que é o óleo de peixe, ele tem uma função imunomoduladora. Ajuda ali na formação das membranas celulares. E tem alguns estudos, inclusive em idosos, que pode auxiliar no ganho de função muscular. Boa. Então, a gente usa o ômega, importantíssimo. O ômega 3 não é qualquer ômega 3. Tem que ser um ômega 3 de qualidade, de procedência e uma dose acima de 2,5 gramas por dia. Qual que é aquelas letrinhas lá que a gente tem que ver no ômega 3? Então, tem o EPA e o DHA. Tem que ter uma relação adequada, né? Porque às vezes eles misturam o ômega 3 com outros tipos de óleos. Óleo de soja, que é o ômega 6, tá? Então, vira uma bagunça. Então, tentar trazer o ômega mais puro possível, de uma procedência, e garantir que tome pelo menos 2 gramas por dia. Porque muitas vezes o paciente também fala, eu tô tomando ômega 3. Aí você vai ver, tá tomando uma cápsula que não dá nem 1 grama por dia. Né? Justo. Isso você recomenda aquele selo IFOS, que tem um selo de qualidade que eles falam do ômega 3? Exatamente, porque às vezes, assim como a creatina, o selo Creapure, a gente usa e agora a gente tem até um que é melhor ainda, né? Que eu falo pros meus pacientes, olha, a gente tem o Creapure, que é um selo de qualidade da creatina pura, e agora a gente tem eu não tô com medo de falar a marca aqui. Não tem pode falar. Tentando não falar a marca, mas o Creavitalis, tá? Que é um selo, é uma creatina de alta performance que a gente fala, que ela tem uma absorção máxima e uma pureza máxima. Então a gente só tem hoje 2 marcas no mercado que tem essa creatina. Essa pureza máxima, né? Porque a gente tem muito problema de contaminação, né? Com certeza. Um lance recente. O Inmetro estava em cima de algumas marcas, né? Sim. Que estavam misturando creatina com outros compostos. E aí é importantíssimo garantir que ela seja de procedência. Tanto é que você compra uma creatina sem o selo, ela é R$80. Com o selo é o dobro, é 180, 160. Varia muito o preço e isso recai na qualidade do produto. Então, o ômega 3 também precisa ômega 3 ter também, ômega 3 que também tem que ter, né? Ótimo. E por fim, o que eu falo também, que é a cerejinha do bolo, o beta-hidroximetilbutirato, que é o HMB. O HMB é um suplemento que a gente encontra em farmácias, em alguns suplementos prontos, seja em pó, seja em cápsulas, ou então a gente manda manipular.
tá? A dose é 3 gramas por dia. E assim como a creatina também que a gente... 3 gramas, então, a regra do 3 ali. 3, 2, 3. 3, 3 né? de creatina, 2 de ômega, 3 de HMB. O HMB, principalmente para idosos, ele é um corresponsável pelo ganho de força, de desempenho, né? Essa musculatura vai ter uma qualidade melhor, porque o HMB, ele é um metabólito da leucina, que é um aminoácido importantíssimo para a formação muscular. Sim. A gente tem uma via de produção muscular que chama via mTOR, que a leucina participa. O HMB fica ali, potencializando essa via de formação. A gente usa o HMB mas como um agente anti-quebra muscular, anti-catabólico. Então, ganhei um pouquinho ali de músculo, vamos tentar manter esse músculo. Sim. Eu uso pra muito... você não perder aquilo que você ganhou, né? Paciente que tá em catabolismo. Paciente já numa fase de reabilitação, porque a gente sabe que o HMB na fase aguda, na UTI, ele também não é tão legal, né? Os estudos são um pouquinho controversos, mas para o paciente que já está em casa, começou um processo de reabilitação, aquele paciente que está tomando um remédio para emagrecer, a gente sabe que a perda de massa magra, ela tá dentro do pacote da perda de peso, né? Sim. Então, a gente tenta colocar mais no sentido de frear um pouco o processo de perda muscular. Interessante isso aí. Interessante. E aí, a gente falou, então, do trio. Do trio. E o whey, entra onde? O whey é um superalimento, né? O whey protein, hoje, é a proteína... É porque, pra mim, o whey protein já entra na meta... Na meta proteica, porque às vezes é difícil já entra no mínimo. Eu falo, já é o mínimo, né? Ele já entra ali no mínimo. Porque, às vezes, acontece muito do paciente chegar e falar assim, nossa, mas eu já como muita carne, eu bato meta proteica. Um bife vamos supor, você tem uma meta de 100 gramas de proteína, por exemplo. Aí você fala, eu como um bife de manhã e à tarde. Você não bateu. Mas o bife tem 200 gramas, mas não são 200 gramas de proteína. Sim. Tem gordura, tem água, tem Eu acho muito difícil para alguém acima de 70, 80 quilos bater meta proteica. Muito difícil. Até pra gente. Porque às vezes a gente fica naquele dia a dia corrido, né? A gente vai precisar pelo menos ali uns 20, 30 gramas de ovo, né? De alguma proteína, né? E aí entra como aliado. Ele entra ali como no combo basicão. E aí sempre... A gente até falou sobre os suplementos proteicos, assista nosso episódio. O ideal é a gente escolher mais o isolado, né, Flavinho? Porque, na verdade, de todas as proteínas, a gente tem a proteína vegetal, a gente tem o colágeno, tem o whey. O whey protein é o que tem a maior carga de leucina. De novo, a leucina, que é um aminoácido muito importante para a produção de massa magra. Então, ele tem um valor biológico muito alto. Então, se a pessoa consegue tomar o whey, porque não é todo mundo também que consegue, né? Que melhor. E o whey isolado, qual que é a característica dele? Ele não tem outros tipos de proteína, porque o whey isolado é diferente do concentrado, que é diferente do hidrolisado, né? O isolado, ele tem a proteína do soro do leite íntegra. A gente não mistura com outras proteínas, coisas, tipo isso é muito importante. A caseína, que é a proteína do leite, né? A caseína, ela tem uma tendência a ser indigesta. Ela coagula no meio ácido, ela coagula no estômago. Então, dá aquela sensação de que... Estômago pesado, assim. Pesou. E também, ela, em algumas pessoas, não sei se vocês já perceberam, pode causar acne. Sim. Então, tem alguns tipos de whey protein que tem essas misturas que causam acne, que são pró-inflamatórios, que não é muito legal. O isolado tem mais leucina. E o hidrolisado, a gente deixa para aqueles pacientes que já têm algum problema de digestão, pacientes internados, que vão precisar de uma forcinha ali na hora da digestão. Legal, então falamos bastante de suplementos que eu acho que vão ser grandes alinhados aí no nosso ganho de massa muscular. E para fechar, hormônio. Você acha que todo mundo merece anabolizar depois dos 50, 60 anos? Não acho que todo mundo merece, mas eu acho que tem pessoas que precisam. Ótimo. Né? A gente pode usar, né? Com segurança. Sim, com segurança, mas no sentido de reposição de um hormônio que está em falta. Né? A gente sabe que tem paciente que bate meta, tem paciente que faz exercício, toma creatina, toma ômega, toma beta-hidroximetilbutirato, toma tudo. E não ganha. Por quê? Porque o que faz ganhar, de fato, pessoal, que a pessoa vai ver um efeito mais rápido é o anabolizante. Né? E aí, para esses pacientes que já têm uma sarcopenia grave,
tem uma queda de funcionalidade muito importante, isso prejudica no dia a dia, paciente que não consegue subir uma escada, não consegue andar, não consegue carregar a compra do supermercado, não faz sentido você não utilizar essa ferramenta. Tanto homem quanto mulher. Exatamente, tanto homem quanto mulher. E a gente tem alguns estudos, especialmente nas populações geriátricas, que mostram que o hormônio ele pode ser uma ferramenta para prevenção de quedas. Sim. Que tem benefício, o paciente que cai, quebra o fêmur, a gente sabe que não volta para casa da mesma forma. Então, por que não usar, sendo que você tem essa ferramenta que pode ser um aliado? Eu acho que é importante a gente frisar que... Porque hoje em dia tem uma moda, né? Que as pessoas acabam usando doses superfisiológicas, que são doses acima daquelas necessárias para o corpo, que vão trazer malefícios. Então, não é nesses casos que a gente está falando. A gente está falando de casos que tem baixa hormonal mesmo, que você já fez toda a base, você já subiu os degraus da escada, como a doutora Flávia comentou, e aí tem uma indicação de repor. Então, não é qualquer um que na academia que vai falar assim, para você repor hormônio, porque vem muito paciente falando assim, mas a minha testosterona tá baixa e na academia alguém sabe repor, eu vou fazer o ciclo. E então, você assim, tem que saber, né? Que hormônio não é para todo mundo, tem contraindicações. Então, por mais que muitas vezes você esteja com hormônio baixo, se você tiver uma contraindicação formal, por exemplo, às vezes chega paciente com enxaqueca com aura, né, que são aqueles pontinhos brilhantes. Você não pode fazer terapia hormonal nesse paciente. Tem que explicar para o paciente, olha, a gente vai ter que caminhar por outro trecho, né, e ver como que vai ser. E por outro lado também, eu até combinei com a Ju, a gente tem os pacientes com estado de hipogonadismo também relacionado à obesidade. Então, é muito comum os pacientes portadores de obesidade, eles virem com a testosterona baixa. E o tratamento disso é o tratamento da obesidade. Você perde peso, você melhora a mobilização dos hormônios na corrente sanguínea, essa testosterona naturalmente vai subir. Sem contar também que quando está muito mal indicado esse tipo de hormônios, você pode causar uma supressão do eixo hormonal, que é o eixo natural, e esse paciente pode eventualmente ficar até dependente do hormônio externo, que é o resto da vida. Pro resto da vida. Foi o que a gente até estava comentando, batendo papo de um paciente, né, que usou por muito tempo e agora o próprio corpo não consegue produzir mais. Muito bom, né, Mas Ju? bom, pessoal, muito bom. Foi um papo super esclarecedor. Acho que a gente vai voltar a te chamar mais uma vez pra gente debater só sobre hormônios, que é um tema que eu gosto bastante, Mas né? olha, Ju, você vai fazer o hand grip? O hand grip. Fez levantar no meio desse episódio. Pra gente fazer o hand grip, ó. Pra gente fechar aqui. Hein, gente, pra gente fechar. Vamos ver quanto que a Juliana faz nesse hand grip pra gente saber se agora ela eu tô tem tensa. qualidade ou quantidade muscular. Porque a Olha gente já só. falou que qualidade é diferente de quantidade, né? 1, 2 e... Ela é magrinha, mas vamos ver se vai estar forte. Muito bom. Ah, não. Mostra lá pras pior, câmeras. gente. 27,9. Já Nossa, foi 33. Ju, esperava mais, viu? Ju esperava mais Eu do acho que foi o CrossFit, anel sabe? que é pra Ô, Mi, a atrapalhar. nossa pode musa ser. do CrossFit tá desejando, né? Tá Não, deixando peraí, a deixa eu desejar. fazer de novo. Aumentou um pouquinho. Quanto, 28. Juju? 29,4. Então, quem é mulher idosa tem que fazer aí acima de 16, né? Mas pra gente tem que ser 30, né, Juliana? Tem que ser 30. Gente, então pra fechar esse episódio, muito obrigada, Flavinha. Foi super enriquecedor esse papo. Lembra, gente, base proteica, exercício físico, o trio da Flavinha, creatina, ômega e HMB, anabolizante, se for um caso específico, tá, pessoal? E bastante disposição. Não pode perder a constância no treino, né, amiga? É isso, gente. Então, se você tá na dúvida, se você ainda tem perda de massa muscular, faça aquele teste de sentar e levantar. Se tiver ruim, procura um médico. Vamos ver suas estratégias, né? A doutora Flávia trouxe várias e vamos seguindo. Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Quem quiser saber mais sobre a Flávia, procura lá no Instagram, nós vamos deixar o link dela aqui abaixo, tá? E toda quarta-feira nós temos episódio novo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, também no Spotify, e a gente se vê na próxima semana. Até mais, pessoal!